Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje, dia 27 de outubro de 2025, vamos fazer a nossa oração da manhã, baseada no Evangelho segundo Mateus, capítulo 22, a partir do versículo 29, assim diz a palavra do Senhor Jesus. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus? Porque na ressurreição nem casam, nem são dados em casamento, mas serão como os anjos do céu. E acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou, dizendo: eu sou Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó? Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor diz que os saduceus, uma classe de religiosos, na época de Jesus, existiam dois, os fariseus e os saduceus. Entre eles havia dissensão. Entre eles não havia concordância, porque a doutrina deles era diferente. A palavra do Senhor diz que dois não andarão juntos se não estiverem de acordo. Era o caso dos fariseus e dos saduceus. Os saduceus não acreditavam na ressurreição dos mortos. E eles tinham algumas questões, algumas interrogações sobre a ressurreição. E eles decidiram questionar ao Senhor Jesus, chamando-lhe de mestre, mas na verdade era apenas um truque, era uma hipocrisia da parte deles. Porque eles não acreditavam no Senhor Jesus. Eles faziam isso para tentá-lo. Porque quando nós temos o Espírito Santo, a nossa doutrina é diferente. Quando nós temos o Espírito Santo, nós somos usados por Deus. Somos movidos pelo poder de Deus. E aqueles que são simplesmente religiosos, aqueles que são guiados pela carne, aqueles que são guiados pelas suas próprias vaidades, normalmente não recebem aquele que vem da parte de Deus. Eles se vangloriavam por serem líderes religiosos, eram pessoas carnais que estavam mais preocupadas com as causas do homem do que propriamente com as causas de Deus. Veio o Filho de Deus, cheio de poder, cheio de unção, cheio de glória, pregando a palavra, curando e libertando, e eles não o receberam. E não perdiam uma oportunidade para o tentar, para o humilhar. Então eles fizeram uma pergunta. No costume judaico, quando o homem morria, principalmente sem deixar filhos, e deixava sua mulher viúva, o irmão poderia casar-se com a mesma mulher para dar descendentes ao seu irmão. Essa era a tradição. Então eles questionaram: se por acaso acontecer de 3 irmãos morrerem, casando com a mesma mulher, suponhamos, o primeiro morreu sem deixar descendentes, vem o segundo casa, vem o terceiro casa. Então eles questionaram se na ressurreição dos mortos, quem ficaria com a mulher, já que os 3 foram casados com ela. Essa foi a dúvida dos saduceus, foi a questão. E o Senhor Jesus respondeu com a palavra que nós lemos: errais não conhecendo as Escrituras,
nem o poder de Deus. Não existe casamento na ressurreição. A palavra do Senhor diz na ressurreição: nem se casam, nem se darão a casamentos, mas serão como os anjos do céu. O Senhor Jesus está a dizer que quando Ele voltar, Ele ressuscitar a sua igreja, a sua noiva, nós seremos como os anjos do céu. O nosso corpo, ele será glorificado. Um corpo glorificado é um corpo que não tem pecado. Isso será possível somente na ressurreição. Enquanto estivermos aqui na terra, o nosso corpo terá pecado, porque nós somos de carne. Mas quando o Senhor Jesus voltar, isso mudará. Seremos completamente transformados. Nós ressuscitaremos para a glória de Deus. E ele fala de um ponto muito importante sobre o conhecimento da palavra. Se não conhecermos a palavra, não conheceremos as coisas do reino, não conheceremos a vontade de Deus. Porque na palavra contém a lei de Deus, contém os mandamentos de Deus e os segredos do reino dos céus. O Senhor Jesus disse: vocês não conhecem a palavra, vocês erram. Por isso, vocês não me aceitam. Por isso vocês não me receberam, porque a palavra fala de mim. A palavra testifica a meu respeito. E é isso que acontece com os crentes que não conhecem a palavra. O crente que não conhece a palavra não conhece a Deus. O crente que não conhece a palavra não conhece as promessas de Deus. O crente que não conhece a palavra será levado, será movido por qualquer vento do Espírito, falsas doutrinas, heresias, coisas que são abomináveis aos olhos de Deus. É necessário conhecermos as Escrituras, porque as Escrituras nos mostram quem é Deus, o que Deus tem preparado para nós, o que o futuro nos reserva. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Os saduceus estavam preparados para tirar pedras ao Senhor Jesus. Mas o que eles não sabiam é que o Senhor Jesus conhecia todas as coisas. A palavra do Senhor Jesus diz que Ele sonda as nossas mentes e os nossos corações. Quando os religiosos o criticavam, Ele via, Ele percebia no seu coração a maldade e a intenção. E também Ele percebeu que a pergunta feita pelos saduceus não era de alguém que queria saber alguma coisa. Era de alguém que queria provocar, que queria tentar. E a palavra do Senhor diz que não tentarás o Senhor teu Deus. Então eles receberam uma resposta à medida. E o Senhor Jesus até foi bem generoso, porque falou da palavra, mostrou-lhes o caminho. Eles não tinham conhecimento da palavra. E o Senhor Jesus levou-os aos pés da cruz, aos pés da palavra de Deus. Essa palavra também serve para nós. Nós precisamos ter comunhão com a palavra de Deus. Nós precisamos conhecer as Escrituras, porque as Escrituras testificam de Deus. Testificam
do Filho de Deus, das promessas de Deus, como é que nós saberemos aquilo que agrada e que não agrada a Deus se não conhecermos a palavra? Depois de Deus libertar o povo da escravidão do Egito, tirar o povo de um país idólatra, porque com certeza que alguma coisa o povo praticava. Não tem como viver 4 séculos e 30 anos num lugar e não ser influenciado por essa cultura. O Egito era um povo idólatra. Então Deus, ele implementou a sua palavra para que o povo entendesse aquilo que deve e não deve fazer, aquilo que agrada e o que não agrada a Deus, aquilo que é pecado e que não é pecado, porque eles iam viver dissolutamente e não teria nada que os direcionasse, que os mostrasse que aqui não pode ir e que ali não pode ir. Assim a palavra de Deus para conosco. Como saberemos a vontade de Deus? Como conheceremos? Nós precisamos ter intimidade com a palavra. A palavra também renova a nossa fé. A palavra nos aproxima de Deus, porque quando nós lemos a palavra, nós entendemos que nós não somos órfãos, que nada está perdido, que ainda existe a probabilidade de sermos restaurados. Existe um Deus que trabalha para todos aqueles que nele esperam. E os nossos olhos espirituais se abrem e a palavra nos purifica. Quando nós meditamos na palavra, o Espírito Santo nos ajuda a vencer o pecado e as tentações do inimigo. Então nós precisamos ter intimidade com a palavra de Deus. Precisamos absorver a unção e a graça que está sobre a palavra, porque Jesus é o verbo vivo que desceu dos céus. A palavra é o próprio Jesus. Jesus é a palavra encarnada, segundo o livro de João, capítulo 1, versículo 1 e 2. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Atualmente nós temos muitas distrações, muitas coisas que nos afastam da palavra, mas nessa manhã nós vamos orar a Deus para que Ele venha nos aproximar da sua palavra, para que Ele venha nos auxiliar. Arriba, Deus, nós te louvamos, Deus, nós te exaltamos, glorificamos o teu nome, Pai. Toda honra e toda glória sejam dadas a Ti. Deus, mais uma vez estamos aqui na Tua santa e bendita presença. Oh Deus, é porque o Senhor nos ajudou. Deus, é porque o Senhor nos sustentou. Louvado e exaltado seja o Teu nome para todo sempre. Deus, te louvamos porque o Senhor tem cuidado das nossas vidas. Oh Deus, o Senhor tem cuidado das nossas almas. A Tua palavra diz, ó Deus, que o Senhor nos livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Deus, quantas vezes o Senhor nos livrou da morte, dos acidentes, dos incidentes, Pai, da vergonha, da humilhação. Ó Deus, nós queremos Te louvar, porque nós temos a certeza da Tua bondade, Deus, e da Tua fidelidade. Deus, nós temos a certeza que o Senhor tem nos guardado debaixo da Sua sombra, debaixo das Suas asas, no poderoso nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, que o Senhor venha perdoar os nossos pecados. Perdoe, Deus, os nossos pecados, as nossas falhas. Perdoe, Deus, as nossas iniquidades, porque nós temos feito aquilo que não Te agrada. E nós clamamos, Filho de Davi, tenha misericórdia de nós. Ó Deus, a Tua palavra diz
que se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é justo e fiel para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Deus, perdoe os nossos pecados. Lave, Deus, as nossas vestes no sangue do Cordeiro. Purifique, Deus, e que haja restauração. Ó Deus, sem ti nada podemos fazer. Não nos lances fora da tua presença, Pai, e não retires de nós o teu Santo Espírito. Rimante que rebo, Deus. Endireita as nossas veredas, Pai. Endireita, Deus, os nossos pés que têm trilhado, Deus, caminhos tortuosos. Receba-nos de volta, Deus, na tua presença. Assim conforme o Senhor recebeu o Filho pródigo, no poderoso nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, nós clamamos nessa manhã. A tua palavra diz, ó Deus, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Deus, nós queremos ser libertos pela verdade que consta na tua palavra. Ó Deus, nós queremos ser purificados, queremos, Deus, ser santificados, queremos, Deus, ser transformados. Mas, Deus, tem sido um desafio meditar na tua palavra, rima de Deus, porque o inimigo tem colocado impedimentos, bloqueios, barreiras. Deus, o inimigo tem colocado distrações nos nossos caminhos para não meditar na tua palavra, Deus, porque aquele que ouve e pratica a tua palavra é como um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Virão os ventos, as tempestades, mas a sua casa nunca será abalada, nunca será destruída. Deus, que o poder da tua palavra venha alcançar as nossas vidas. Ó Deus, que o poder da tua palavra venha restaurar as nossas vidas. Deus, a tua palavra diz no Salmo 119, guardarei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ó Deus, que essa palavra seja guardada no fundo do nosso coração. Ó Deus, para que possamos nos afastar dos caminhos tortuosos. Deus, para que não venhamos pecar contra ti, porque tu és santo, digno, justo. Deus, não há outro além de ti. Só tu és santo, Pai, digno de todo louvor, de toda adoração, de toda exaltação, pelo poder que há no nome e no sangue do Cordeiro. Ó Deus, talvez o inimigo cegou o nosso entendimento para não entender, ó Deus, a tua palavra. Abra, Jesus, o nosso entendimento. Ó Deus, talvez tem tanta coisa que nós temos consumido, Pai, que nós temos absorvido, que os nossos olhos têm visto, Deus, e que tem impedido a vontade de meditar na tua palavra. Ó Deus, retira os nossos olhos daquilo que não edifica. Retira, Deus, os nossos olhos das distrações do mundo. E fixa, Deus, os nossos olhos na tua palavra. Ó Deus, para que a nossa fé seja mais firme. Deus, para que possamos conhecer as tuas promessas. Deus, para que possamos andar na tua santidade. Que a partir de hoje, Deus, o Senhor venha colocar nos nossos corações o desejo incessante de meditar na tua palavra de dia e de noite. Deus, nós entregamos o nosso dia nas tuas mãos e pedimos, Deus, a tua graça e a tua proteção. Se conosco, Deus, que toda a ferramenta preparada contra nós e a nossa casa, que não venha prosperar. Guia, Deus, os nossos passos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus,
santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois o teu reino, o poder, a honra e a glória, hoje e amanhã para todo sempre. Amém. Glória a Deus.